Olá, turminha! Para começar nossa videoaula de hoje, eu vou fazer uma experiência com vocês. Essa experiência está na página 271 da apostila. Nós vamos usar um potinho de vidro, uma forma de alumínio. Dentro dessa forma, vocês vão colocar alguns cubinhos de gelo e água quente. Nós vamos pegar água quente, colocar dentro do nosso potinho de vidro. E essa forma, que tá bem geladinha, ó, bem geladinha, eu vou colocar em cima, tampando tudo aqui, ó, tá? Não pode ficar nada aqui pra fora, tem que tampar bem. E eu vou colocar de lado isso aqui, nós vamos ver no final do vídeo o resultado. E o que isso tem a ver com a nossa aula de hoje. Então, para vocês me acompanharem, lá na página 286, nós vamos falar sobre o ciclo da água na natureza. Como que acontece a formação das nuvens, do que são formadas essas nuvens, os rios, quem é que abastece os rios, como que é abastecido isso. Então, todo esse processo do ciclo da água na natureza. Aqui na apostila de vocês tem um desenho. Eu tentei fazer esse desenho um pouquinho maior para poder explicar para vocês. Então, o que acontece na natureza? Nós temos o sol, que aquece a água dos rios, dos lagos, e também a transpiração das plantas, tá? Sobe em forma de evaporação, que é o vapor, tem tudo a ver com a nossa experiência ali, formando as nuvens. Esse processo chama-se condensação, tá? Então, forma-se as nuvens, e quando as nuvens já estão bem carregadas, muitas nuvens, ela cai em forma de chuva, que é a precipitação. E depois tudo se repete novamente. Essa água que caiu abastece os rios, o sol aquece, evapora a água sobe em forma de vapor, acontece a condensação. Quando esse vapor se choca com a atmosfera tem um ar mais frio. Então, quando acontece esse choque do vapor quente com o gelado da atmosfera, ela se transforma em pequenas gotinhas novamente. E aí vão se formando as nuvens e novamente cai em forma de chuva. E isso vai se repetindo. Então, na natureza, é um vai e vem. Por isso que chama-se ciclo. O sol aquece a água dos rios, sobe em forma de evaporação, forma as nuvens e novamente ela cai em forma de chuva, tá? Quando o sol volta a brilhar, todo esse ciclo se repete. Então, eu vou ler para vocês aqui esse pedacinho que está embaixo na página 286, que é mais ou menos isso que eu expliquei para vocês, tá? O calor do sol evapora águas dos rios, dos mares, dos lagos, promove a transpiração das plantas. Esse vapor sobe, ele se resfria quando entra em contato com o ar frio da atmosfera, originando muitas gotinhas de água. E aí elas vão formando minúsculas gotas, vão originando as nuvens. E quando as nuvens estão muito carregadas, elas caem em forma de chuva. Tudo bem? Na página 287, pede para vocês elaborarem um texto sobre tudo isso que acontece no ciclo da água. Esse texto tem que ter informações importantes, como a evaporação da água do solo, a formação das nuvens, ou a precipitação, que é quando cai a chuva. Então, eu preciso que vocês coloquem esses detalhes nessa atividade. Sobre os raios. Tem um texto aqui embaixo que fala sobre os raios. A gente sabe que quando acontece as chuvas, algumas delas vêm acompanhadas de muitos raios. O que são esses raios, né? Os raios são descargas elétricas, quando os raios podem passar de uma nuvem para outra, elas atingem o solo, que são esses raios que atingem o solo. Então, o que acontece? São as descargas elétricas. Um raio sempre procura um caminho mais curto em direção ao solo. Por isso, costuma atingir objetos altos, árvores, casas, alguns prédios. E algumas construções têm para-raios, para que esse raio seja atraído e levado
mais rapidamente até o solo. Então, é como se o raio mostrasse como se o para-raio mostrasse o caminho para o solo, para esse raio poder atingir o solo mais rapidamente. E o que vocês têm que fazer para evitar acidentes com os raios numa tempestade? Não fiquem em locais abertos, como campos de futebol, praia, parques. Não se esconda embaixo de árvores, porque a árvore é como se fosse um atrativo para o raio, ela atrai o raio, por isso que vocês não podem ficar embaixo de árvores. Procure abrigo em locais fechados, e se isso não for possível, é melhor deitar-se no chão. E dentro do carro, feche os vidros e não toque nas peças de metal. Permaneça lá até a tempestade passar, certo? Então, o que eu quero que vocês façam nessa atividade? Esse texto, quero que vocês façam esse pequeno texto contendo essas informações sobre a evaporação da água no solo, das plantas, a formação das nuvens, a precipitação, quando ela cai em forma de chuva. Então, tem que ter informações importantes como essa, tudo bem? Então, estudem, leiam mais uma vez essa página, para que vocês possam fixar o conteúdo e respondam essa perguntinha aqui da página 287, tá? E agora nós vamos ver o que aconteceu com a nossa experiência. Lembra que eu falei para vocês que aquece a água dos rios, o sol aquece a água dos rios, né? E aí sobe em forma de vapor e lá no céu que formam as nuvens. O que aconteceu aqui na nossa experiência? Eu vou aproximar mais um pouquinho para vocês. Então, o que aconteceu? Eu coloquei aqui a água quente. É como se a água do rio tivesse sido bem aquecida por conta do solo. Ela subiu como evaporação e se chocou com o ar frio da atmosfera, que é como se fosse essa bandeja aqui que tinha gelo dentro. E lá no céu, isso na natureza, forma as nuvens. São gotículas de água, né? Eu vou mostrar para vocês aqui o que aconteceu. Ó, isso aqui são as gotículas de água que formariam na natureza. Pequenas gotículas, ó, que formam as nuvens. Então, aqui é uma explicação bem simples para vocês poderem entender direitinho o que acontece. A água do rio está representada pelo nossa água fervendo, estava bem quentinha. A água do rio evapora, se choca com o ar frio da atmosfera e se transforma em pequenas gotículas de água. Olha só. Eu espero que vocês tenham entendido. Se dediquem, façam a atividade, não esqueçam dos trabalhos também que tem para vocês fazerem. Espero vocês na próxima videoaula. Beijinhos!